noite, pessoal. Hoje essa live vai sair com a força de todos os astros. Sejam todos bem-vindos. O Sérgio já está entrando. Aproveita para convidar, né, seus amigos, envia esse link. Já já ele entra. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Sérgio. Gabi, Oi, Sérgio, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem. Tô no cantinho novo aqui, do lado do roteador. Ai, meu Deus, será que sai? Vai, sai. Ai, Hoje vai. hoje vai, né? Hoje Família, é a força família, dos astros. família em conflito. E você, tudo bem? Tudo bem, Sérgio? E você? Tudo tranquilo? Tudo, como é que tá o Rafa? O Rafinha tá acordado ainda. Qualquer coisa ele vai aparecer aí, hein, gente? Eu coloco no mudo aqui e você continua, tá, Sérgio? Ele tá muito lindo, hein? Tá muito lindo ele. Ele tá muito lindo mesmo. Eu sou suspeita pra falar, mas ele tá muito lindo. Então, o que que a gente faz? Começa? Vamos começar? Eu vou me apresentar primeiro, tá bom? Rapidinho. Uhum. Primeiramente, eu queria te agradecer por essa, né, oportunidade para a gente estar refazendo essa live, né? Queria agradecer você pela disponibilidade e agradecer a todo mundo que está participando, que sempre está aqui e também, né, pedir desculpa às pessoas que estiveram aqui mês passado, mas a live não pôde ser concluída. Ainda não sei o que aconteceu, enfim, mas não deu e estamos aqui novamente, tá bom? Eu sou a Gabi Cezílio, sou terapeuta, personal trainer, massoterapeuta e professora de yoga. Então, meu nome é Sérgio Seixas, sou aqui do Rio de Janeiro. Primeiramente, agradecer a você por mais essa oportunidade. Pedir que os mercúrios retrógrados nos deixem falar hoje, que da outra vez não deixou. Mas isso é assim mesmo, vida que segue. Estamos de novo aqui e cada vez que nos derrubam a gente volta de novo, insiste. Agradecer o povo que está chegando, o povo que está assistindo a nosso papo. Bem, eu faço parte do grupo Terra de Rudá, trabalho com astrologia desde 1981, medicina tradicional chinesa, arte, psicoterapia, e sou um indignado com a história que nos contaram sobre nós mesmos e acabei resolvendo estudar sobre uma outra história da humanidade e também, de primeira mão, dizer que tem um livro no forno, escrito a quatro mãos, eu e Lígia, um livro sobre a arqueoastrologia, que é esse sistema das quatro astrologias, né? Astrologia natal, astrologia kármica, astrologia dármica e a exoastrologia, e mais um instante criador, que são os trânsitos, progressões, direções e tudo mais. As pessoas estão chamando esse sistema de GPS. Estou gostando. Ah, eu quero marcar meu GPS, meu GPS. Gostei Tá também. ótimo. Então, podemos? Podemos começar, né, Sérgio? Por favor. Então, eu desde cedo tenho um hábito de. Nós temos uma live que, em tese, é uma hora, um pouco mais de uma hora, não muito mais, né? A gente nunca sabe. E eu tenho sempre um hábito de trazer bastante conteúdo, então, mas também, por outro lado, eu tenho um poder de síntese bastante razoável, né? Você imagina milhares de clientes ao longo desses anos, eu tendo que falar coisas dificílimas de uma forma sintética. No mínimo, eu aprendi como fazer
uma síntese. É o que eu vou tentar fazer hoje. Porque, na verdade, Família em Conflito podia ser até uma série, entendeu? Uma série. Não precisava ser no Netflix, não. Podia ser no @Gabi Cezílio, né? Família em Conflito 1, Família em Conflito 2, 3, 4, 5. Mas, provavelmente, não é isso que vai rolar. Então, vamos tentar, entre aspas, dar conta desse tema hoje aqui. Daí, deve sobrar um espaço, a gente bate um papo aí, perguntas, se quiserem, anotem. Se quiser também me interromper, Gabi, fica à vontade. Tá bom, Sérgio. Família em conflito, como se situar entre afetos e diferenças. Eu começo trazendo uma suposta definição do que seria família, né? Definição muito pessoal, né? Eu boto assim: família é um ninho temático friccional. A palavra ninho é uma palavra carinhosa, né? Um ninho, pelo menos, pelo menos é o que se deseja, é o que se espera, mas não é exatamente o que todo mundo vive. Mas, enfim, é bom lembrar que a minha fala ela não tem uma abrangência de 100%. Tem pessoas que não têm família, não tiveram pai, não tiveram mãe, e estão aí à deriva, né, em busca de continentes afetivos, em continentes emocionais. Né? Isso até seria um outro assunto, que certamente não é para hoje, mas seria um outro assunto muito importante. Mas é aqueles que não tiveram pai, não tiveram mãe e que não têm família, pois é, mas isso a gente não vai falar disso hoje, talvez um dia. Eu acho muito importante, porque mesmo pessoas que têm famílias, às vezes não se sentem com famílias, isso é uma outra história também. Você tem pai, mãe, tem tudo que tem direito, e ainda assim a pessoa vive uma sensação de ser adotado, né? Isso não é raro, isso absolutamente não é raro. Mas então, isso tudo foi porque eu botei a palavra ninho, que é uma palavra tão gostosa, né? Família é um ninho temático friccional. Eu também posso falar um campo temático. Por que temático? Porque a família ela traz inúmeros temas de trabalho, inúmeros temas de trabalho. A gente pensa que família é uma ocorrência. Falando em família, olha quem está chegando aí. Olha quem está chegando aí. Falando em família. Olha, olha o sorrisão, olha o sorrisão. Esse é o famoso Rafael. Mas então, muita gente pensa que a família é você, pai e mãe se conhecem, tem uma história de amor, vão para a cama e nasce o primeiro filho, o segundo, o terceiro, né? Quando na verdade nada disso tem uma gratuidade, né? Tudo isso tem uma costura invisível, que só quem estuda ou quem observa com mais atenção para perceber que existem temas de trabalho, né? O fato daquele menino ter nascido naquela família, por quê? Por que nasceu naquela família? Por que nasceu com aquela mãe, com aquele pai? Aí, isso tudo eu aprendi com a prática astrológica de perceber que um menino, uma menina de 5 minutos de vida, de 6 meses de vida, já tinham temas de trabalho enormes e que teria escolhido pai e mãe sob medida para dar continuidade a esses temas. Então, quando eu digo é um ninho temático, porque está cheio de assunto, a família é cheia de assuntos para ser trabalhado os indivíduos dentro dela. Né? E friccional, eu gosto muito dessa palavra, uma palavra, inclusive, que tem uma conotação, inclusive, erótica, friccional, porque esses temas eles não são assim acolchoados, eles não são que nem almofadas no sofá com um gatinho dormindo. São temas aquecidos, onde a gente tem embates, tem combates, e a gente vai ver que esses combates têm uma função específica, que é de fazer com que aquele filho se torne um indivíduo, aquela filha se torne um indivíduo, e não somente, ou não tão somente um filho para a vida toda, que esse filho se torne um homem, que essa filha se torne uma mulher.
É um território devolutivo, família é um território devolutivo, ou seja, uma sala de espelhos. Onde quer que a gente olhe, a gente acaba se vendo. Essa é uma afirmação que vale para tudo, né? Ou seja, o mundo é uma sala de espelhos, é um território evolutivo, mas a família é um laboratório muito concentrado, Talvez a família seja o desafio maior. Existem dois desafios assim que são gigantescos. Um é você se tornar quem você é dentro da tua família. E o outro é você se tornar quem você é numa relação de par, numa relação de intimidade. Nós não tivemos uma pedagogia emocional, não tivemos uma educação afetiva. Por conta disso, a gente empiricamente vai errando aqui, errando ali, até que a gente acerte. Mas o anseio de todos nós, sem uma única exceção, é de que a gente se torne quem somos, onde quer que estejamos, ou seja, dentro de uma família, dentro de uma relação de par. Falando assim é bonitinho, falando assim é super simples, mas é um pega para capar. Existe a família fusionada e a família individuada. A família fusionada é aquela família onde às vezes parece uma ninhada de gatos, todo mundo misturado, mas não tem uma singularidade. Não há um reconhecimento, não há uma escuta, não há um enxergar o outro. Então tudo parece filho, um pouquinho diferente um pouquinho diferente o outro, mas na verdade é a sensação de que a fórmula que se usa para educar um é a mesma que se usa para educar o outro e vida que segue, né? Não é bem assim, mas é importante a gente estar falando das nossas distrações em relação a educar um filho, educar uma filha, né? Eu coloquei aqui 4 tipos de família, né? As 4 famílias que vão da compactação identitária à descompactação identitária. Isso é muito importante. Isso vai cair na prova. As 4 famílias, que é uma jornada que vai da compactação identitária à descompactação identitária. Tem alguém aí pensando em perguntar o que é compactação identitária? Um resumo muito simples é o seguinte: uma pessoa que tem uma tem a sua autodefinição, uma aderência na sua autodefinição. Eu sou isso, eu não sou aquilo. Eu sou isso, eu não sou aquilo. E de 2012 para cá e de 2020 para cá, por conjunturas, digamos, esotéricas, mais profundas, da psique coletiva, que não cabe tocar agora, porque é um assunto que já foi amplamente divulgado pela Terra de Rudá, mas essas datas 2012 e 2020, elas trazem um rasgo no nosso narcisismo identitário. Então as coisas estão abrindo, estão se descompactando e tudo fica mais difícil no primeiro momento. A autodefinição, se enxergar no próprio trabalho, se enxergar nos laços afetivos, se enxergar dentro de uma família. Isso é ótimo, isso é apenas maravilhoso. Claro que se você não sabe o que faz com isso, tudo é ruim, né? Entendeu? Então a gente tem que saber o que está acontecendo, o que é uma descompactação identitária. Seria, então, uma abertura para novos olhares, novos enredos, novas narrativas, novos eus que moram dentro de cada um de nós, né? A gente não é só um eu que diz eu torço por tal time, eu não gosto disso ou daquilo. Uma primeira família, a família de origem, a família dos nossos pais, a gente nasce, tem pai e mamãe, ali tem a afirmação de valores inaugurais. Afirmação de valores inaugurais. Quer dizer, pode se transformar essa família, se a gente der uma cochilada, se a gente marcar bobeira, ela pode se transformar numa espécie de bunker emocional, ou seja, acaba fazendo um biombo para a gente se proteger do mundo, porque o mundo é perigoso, o mundo é hostil, e aqui nós vamos sobreviver se houver uma terceira guerra mundial. Essa coisa que, na verdade, gerações mais para trás tinham isso dentro de casa, né? Parecia que o vizinho era inimigo, parecia que o que estava fora de casa era o inimigo que a gente tinha que ser. Então a gente chama isso de um bunker emocional, ou seja, onde carências, dependências, apegos imperam ali. Existe uma segunda família que eu trouxe,
que é a família nuclear, que é a família atual, né, dos meus filhos, o casal e os seus filhos, né, é uma continuidade, entre aspas, e algumas ressignificações. Isso é meio óbvio. A família que a gente cria sempre tem uma certa continuidade daquela que a gente veio, mas sempre a gente querendo ressignificar uma opção de coisas. Transformar, mudar, mexer. Isso é ótimo, isso é bom, é uma tentativa de aperfeiçoamento, né? Nem sempre a coisa funciona como a gente gostaria, mas isso é um projeto legítimo. A terceira família que eu trago, a terceira chama-se do grupo consciencial, são amigos oitavados, são amigos extremamente, assim, pô, minha relação contigo é mais estreita do que com meu irmão, do que a minha irmã. Eu falo coisas para você que eu não falo para o meu pai, para minha mãe. É um amigo. E a gente pode chamar de uma espécie de família, família consciencial, identificação com valores transfamiliares, ou seja, identificação com valores que vão além da família sanguínea. Nenhum problema. Aliás, infelizmente, a gente foi se acostumando de que pai e mãe têm a função de não compreender os nossos conflitos psicológicos e emocionais, que é de outra geração. A gente foi se acostumando a essa ideia de que certos assuntos a gente não fala com pai e mãe, que é de outra geração. Isso foi uma verdade nos últimos milênios. Insisto que de 2012, 2020 para cá, essas coisas começaram aceleradamente a se transformar, ou seja, pais e mães muito mais trabalhados, que são capazes, sim, de ouvir certas confidências, certas intimidades que aparentemente só seriam ditas para um terapeuta, para aquela melhor amiga, vamos dizer assim. Insisto que eu não estou me dirigindo nesse momento para todas as famílias do planeta. Eu me dirijo para um segmento que teve o privilégio de se alimentar, de comer, de ter um pai, uma mãe, com todos os conflitos possíveis, mas uma família ali dentro daquele habitat, com escola, com educação, etc, etc. Estou falando de uma classe média média, uma classe média alta, às vezes uma classe média baixa, enfim. A gente tem em todos os lugares, mas eu sempre lembro isso para a gente não ficar delirando, achando que todo mundo, porque às vezes parece até um discurso pequeno burguês, entendeu? Na verdade não é. Isso não tem nada a ver de pequeno burguês, isso tem a ver com a psique humana. Com a psique humana. Independente da condição financeira, mais cedo ou mais tarde você vai ter que se deparar com isso. Se hoje eu não tenho condições por uma série de situações, espero que eu tenha mais na frente para poder lidar com essas situações, quais sejam. Eu pertenci a uma família e eu não me senti um membro de uma ninhada. Assim, eu me singularizar, eu poder me individualizar e ao mesmo tempo me sentir pertencendo. Esse é o projeto. Para toda e qualquer família que, de alguma forma, acolhe e se prepara para isso. Do contrário, fica postergando até que esse momento chegue, de poder do João, do filho, poder se diferenciar e poder se sentir pertencendo. Porque, na verdade, todo filho ou filha que não se diferencia, que não se singulariza, ou morre ou constrói uma raiva muito grande em relação à família. A necessidade de revide é muito grande. Né? Uma quarta família, essa daí eu coloco de seres etéricos, propulsores. A gente tem algumas famílias no plano mais sutil que a gente se confidencia, que nos apoia, que nos suporta, e são seres energéticos que existem concretamente e que alguns têm o privilégio de não terem matado ainda dentro de si a menina e as suas imaginações, o menino e as suas imaginações que moram dentro, podem ouvir, podem ver, podem conversar, podem ser ajudados por essa família que não é sanguínea, é uma família etérica. Bem, de uma maneira muito sintética, pai, mãe, filhos, tem uma função arquetípica, né? Função arquetípica dos membros da família, uma arquitetura ontológica, uma arquitetura ontológica, ou seja, uma arquitetura essencial, ou seja, uma construção essencial. Nós, numa certa ignorância, a gente tem uma vida empírica. A gente vai... Pai é... O
que é pai? Pai é cuidar do filho, trazer dinheiro para casa, trabalhar, ser responsabilizado, blá, 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 blá. Isso tudo a gente sabe. Mas tem sutilezas que eu vou trabalhar apenas com uma expressão. O arquétipo do pai significa um território nômade, um território nômade, um território de movimento, de exploração, de conquistas, de ir. Né? Então, quando a gente fala de pai, do ponto de vista essencial e arquetípico, é isso que rola. Ah, mas a minha mãe era assim, então ela manifestava o arquétipo paterno dentro da sua condição biológica de mulher. Nenhum problema. Né? Claro, problemas quando eu faço e não gosto disso, não estou entendendo nada, estou suprindo, vamos dizer assim, uma carência da figura paterna. Quando a gente começa a lutar com o arquétipo, é sinal de que a gente não está vivendo a sabedoria do momento, a sabedoria dessa convocação da psique. Se o pai, arquetipicamente, é um território nômade de exploração e conquistas, a mãe é um território gregário de enraizamento e de amadurecimento. Simbolicamente é como se o pai fosse para caçar, fosse a caça, corresse o risco de poder ser morto pela caça, trouxesse para casa, a mãe pudesse preparar o alimento e ajudar que esse alimento possa ser macerado, metabolizado, digerido pelas pessoas. Quem não conhece psicologia pode achar essa minha fala machista. Quer dizer que o homem vai para casa, o homem sai de casa, vai trabalhar, e a mulher fica em casa cozinhando no fogão. Não, não foi isso que eu falei. Eu usei um símbolo para dizer que a função do feminino, dessa mulher, é receber, macerar, metabolizar, é uma função psicológica. A função desse pai é uma função, entre aspas, política. Que a mulher também tem, a mãe também tem, mas é uma política externa, de ir para fora. A transcendência é uma figura masculina, a imanência é uma figura feminina. Esse é um movimento que não é invenção da psicologia. Freud não inventou isso, Jung não inventou isso, os antigos não inventaram isso. Isso nasceu quando a fonte primordial ela se fractalizou nesse movimento de expansão e contração, expansão e contração. Expansão é o yang, é o masculino, e contração é o feminino, né? É o yin. O primeiro filho inaugura e honra a família, é a tese. O segundo filho questiona e expõe as vulnerabilidades da família, é a antitese. O terceiro filho ressignifica e reinventa, ele faz uma síntese. Estou falando de tese, antítese e síntese. O primeiro filho é ele que inaugura a família. E tem como uma pulsão interna de honrar essa família. O segundo filho questiona, sabe aquela história? Ah, é o filho do meio é sempre problemático. Então ele não é nem o queridinho, que é o caçula, e nem o mais experiente, com alguns privilégios de ser mais velho. Então ele tá entre aspas, em lugar nenhum. O segundo filho questiona e expõe as vulnerabilidades, que a gente chama de antitese. E o terceiro filho ele veio para ressignificar e reinventar, que eu chamo de síntese. Aí alguém está pensando assim, poxa, mas a gente teve lá em casa 6 filhos. Então o quarto ficou de fora, o quinto ficou de fora. Em tese, o quarto filho tem uma correlação com o primeiro, o quinto filho uma correlação com o segundo, o sexto filho uma correlação com o terceiro, o sétimo filho com o primeiro e por aí vai. Tá? Lembrando que esses papéis não são rígidos, eles são móveis. Um arquétipo não é um bloco de concreto, ele é permeável, ele é poroso. Claro que ele tem uma estrutura, claro que ele tem um corpo, mas esse corpo é plástico. Se você pegar o segundo filho tendo atitude de terceiro e o primeiro de segundo, porque o que vale não é
a hora que cada um nasceu, o tempo que cada um nasceu, e sim a postura que cada um tem na vida. A postura que cada um tem na vida. O terceiro filho está tendo uma postura de primeiro. Ok. Isso pode ser correto, bom, tranquilo, ou não. Cada caso é um caso. Não cabe a nós aqui a gente entrar nessa seara, que é uma coisa muito mais delicada, né? Existe um velho dilema que é pertencer à família e sumir, e desaparecer, e não existir. Eu pertenço à minha família e eu não tenho um rosto, eu não existo, eu sou filho de papai, sou filho de mamãe. Isso não é raro, ainda hoje eu ouço relatos assim. Outra questão é aparecer dentro da família, mas não pertencer. Você, para aparecer, você tem que negar a família, você tem que ir embora, você tem que se despedir, você, para ser alguém, você tem que negar a família. Isso é uma outra coreografia. E tem uma terceira, onde você aparece, onde você existe e você pertence à família. Esse é o lugar onde todos nós queremos estar. É da gente existir enquanto indivíduo e sentir que essa família, de alguma forma, não só nos acolheu, como foi um motivo de nutrição muito forte para esse indivíduo acontecer, para esse indivíduo poder ser parido, né? Eu sempre lembro de que um menino, ele não nasce homem e nem compulsoriamente ele vai morrer homem. Ele pode não se tornar um homem, assim como uma menina pode não se tornar uma mulher. Aliás, isso é um certo convite do mundo. O mundo nos convida a que não sejamos nem homens nem mulheres. E sim, sejamos filhos, filhas, profissionais. A revolução maior de todas é o menino que se transformou num homem e a menina que se transformou numa mulher. Esse é um outro assunto. Alguém está pensando também em perguntar, mas o que seria uma menina que se transformou numa mulher? Essa pode ser uma próxima live, ou de um menino que se transformou num homem, porque dá a impressão de que a genitália, ou que a própria biologia, é suficiente para definir um homem ou uma mulher. Não é. Bem, aí a gente avança mais um pouco. Eu queria citar também, agora rapidamente, alguns conflitos, né? Aliás, o tema nosso é família e conflito. Eu trouxe alguns poucos conflitos que a gente lembra muito bem, só para refrescar aqui a memória, para a gente chegar no ponto mais interessante do nosso encontro de hoje. O pai que não é pai, a mãe que não é mãe e o filho que não é filho. É uma mixórdia. O pai que é filho, o filho que é pai, a mãe que é irmã. Ou seja, é possível que a gente pudesse dizer que o pai teria uma autoridade ética. É possível que a gente diga que a mãe possa ter uma autoridade psicológica. Talvez a gente possa dizer que um filho é um aprendiz questionador. Poxa, que bacana, que legal. O que se espera desse pai? Que seja uma espécie de autoridade, não autoritarismo, mas uma autoridade ética. Nossa, que legal isso, que fantástico. E que essa mãe tenha uma autoridade psicológica. Nossa, essa minha mãe, ela me ajudou a eu fazer contato com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Eu amadureci graças à referência do feminino lá em casa. E que o filho seja um aprendiz, mas questionador, né? Mas não é bem assim que a coisa toca, né? Outro tipo de conflito são os pais polares, que é rigidez, permissividade, quer dizer, abre, fecha. É uma espécie de os pais sanfona, né? Você tem um que libera tudo, outro que fecha tudo. Quer dizer, há uma ausência de experimentação existencial por causa de padrões morais inflexíveis. Às vezes a rigidez é de tal ordem que não se permite experiências que os filhos possam experienciar, porque já tem um pacote pronto. Eu sei o que é melhor para você. Eu sei o que é melhor para você e faça isso assim, não faça aquilo assado. E é muito revolucionário quando os pais são estímulos para que os filhos experimentem. Ou por outra, se experimentem.
Um terceiro conflito é a separação dos pais, mas uma separação belicosa, uma separação em guerra, uma separação em disputa, uma separação onde um joga contra o outro, joga o filho contra o outro, e aí isso é muito frequente ainda. Tem também os pais controladores, né? Que a opção sexual do filho é um dilema, a opção sexual da filha é um problema seríssimo. Né? Então, o que meu filho vai escolher sexualmente pode ser que me acabe com a minha vida. Ou seja, aí eu vou lembrar uma coisa que isso também vai cair na prova, que é controlar não é enxergar, não é amar. Controlar não é enxergar, não enxergar, não reconhecer, não é amar. Não se consegue amar se a gente não enxerga, se a gente não escuta, se a gente não percebe. A gente projeta, eu estou amando o meu filho. Só que não existe o meu filho. Na verdade, o que existe é ter um ser em profunda evolução e que eu abri as portas para que ele encarnasse e que eu pudesse ser uma referência para ajudá-lo. Posso chamar de filho, sim, claro que eu posso chamar de filho, mas ele não é meu, ele é da vida. Ele é da vida. Então, se ele é meu, como meu carro, o meu carro eu sei onde é que eu vou levar para trocar o óleo, eu não levo para qualquer lugar, qualquer mecânico. Eu não levo meu carro para ser lavado em qualquer posto. Claro, meu filho também eu não matriculo em qualquer escola, sim. Mas a opção sexual dele, a opção afetiva dele, isso não me diz respeito. Eu posso até conversar e devo conversar, mas não existe certo nem errado. A opção profissional do filho também é outro conflito. Controlar não é enxergar, controlar não é amar. Você escolheu uma profissão que não dá dinheiro. Né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquilo outro? A pergunta é, você está enxergando quem está na tua frente? A pergunta é, você está enxergando esse filho, essa filha? Você consegue perceber? A opção afetiva do filho, quer dizer, também é um outro conflito. A opção afetiva do filho. Ah, se essa pessoa... Nossa filha está namorando com uma pessoa que realmente não é da nossa cultura, não é da nossa educação. Né? E às vezes essa trama é uma trama tão profunda e tão especial que essa filha está namorando alguém que não tem nada a ver com a cultura e está trazendo valores novos para serem colocados na mesa. Mas não quero valores novos. A família, não está escrito em nenhuma Constituição que toda família que tem que ser conservadora. Eu, pelo menos, não defini família como um núcleo conservador. Quero lembrar que conservar o que é passível de conservação é absolutamente maravilhoso. Transformar tudo aquilo que é passível de ser transformado, maravilhoso. Agora, você conservar por medo, que família é essa e que filhos virão dali? Bem, preferências afetivas entre pais e filhos, por mais que politicamente correto, o pai diz eu amo todos, a mãe diz eu amo todos, e às vezes mais não consegue esconder que tem uma preferência por um em detrimento de outro, isso é um outro assunto também, mas isso é bem antigo, é bem velho e tudo. Pais devoradores que não deixam os filhos crescerem e os ultrapassarem no mundo das conquistas. Esse é um assunto enorme, gigantesco, eu diria apaixonante. Pais devoradores que não deixam ou tentam impedir que os filhos cresçam e ultrapassem no mundo das conquistas. Não é raro a competição entre uma mãe e uma filha. Tem 1000 competições, não só em questão de profissão, mas em questão também de desenvoltura na vida, desenvoltura no mundo e também, às vezes, até a beleza da filha incomoda, muitas vezes, a beleza da mãe e o pai ida. O pai, então, nem se fala. O pai nem se fala. Quando parece que o falo do filho é mais ereto e maior, isso provoca enormemente esse pai.
Quando eu falo da era da descompactação, que ela surgiu em 2012 e 2020, que é o prenúncio também, né? É a anunciação da era de Aquário, todas essas coisinhas que eu estou, essas coisinhas enormes que eu estou falando, esses conflitos, eles vão ficar meio sem graça, eles vão ficar meio chinfrim, com esses tempos que a gente está chegando aí. Bem, então, eu trouxe as 6 etapas que eu acho bem interessantes de falar, as 6 etapas da família, né, que vai da era, as 6 etapas da família na era da descompactação. As 6 etapas da família na era da descompactação. Da invisibilidade dos membros da família, da invisibilidade dos membros da família, ao território de experimentação Dipper. Só para lembrar que o estado Dipper, o conceito da Terra de Rudá, é o estado de diferenciação e pertencimento. Quando você se torna quem você é e a partir daí você consegue ter a experiência de pertencimento. Então, vou colocar uma coisa muito curiosa, que por incrível que pareça também vai cair na prova. Isso é matéria dada, hein, gente? Vão anotando aí, porque isso aqui é a família antiga. Olha como é que a coisa vai desenvolvendo. A família antiga não me deu essa progressão da família compactada para a família descompactada. Família descompactada é aquela família que tem poros, que tem permeabilidade, que tem plasticidade, que tem abertura, que tem inteligências. Tá bom? Família antiga, né? Não me dou conta de que não enxergo meu filho, mas eu sei o que é melhor para ele neste mundo perigoso, neste mundo demandante. Bem, isso, nessa era de transição, leva a conflitos. O filho, que no fundo é um indivíduo, amordaçado, interditado, não reconhecido, ele administra um grito no próprio peito, porque ele não foi enxergado ou enxergada, não foi visto. Isso leva a família em conflito, que é a tal da crise identitária, o poder do pai e da mãe questionados, o lugar dos pais questionados. Isso leva à busca de alguma ajuda consciencial. Isso leva a uma família em transição, que vai do reter ao soltar, da posse ao amor. Isso leva a família aberta às novas emergências emocionais, às novas expressões de afeto, que estavam trancadas no peito há 8, 10 mil anos. Isso leva a pais desconstruídos e em ressignificação. Isso leva a filhos em combate com uma sociedade ambígua em que quer mudanças, mas sem se transformar. Isso leva a uma família transsanguínea, enteados, adotados, agregados, padrastos, madrastas, mas afetividades e sexualidades plurais, que friccionam o establishment identitário familiar. Bem, talvez não tenha dado tempo de anotar, mas essa live vai ser gravada e é interessante porque esse é um percurso. Eu posso até repetir agora de uma outra maneira e passo para o último tópico que eu ia trazer, que é o seguinte: da era da compactação para a era da descompactação identitária. Lá atrás, a família antiga, eu não me dou conta de que não enxergo meu filho, mas eu sei o que é melhor para ele, neste mundo perigoso, demandante.
Isso acaba levando a conflitos. O filho, que traz o seu indivíduo amordaçado, interditado, não reconhecido, traz um grito no peito a qualquer momento para explodir. Família em conflito. Uma crise identitária. O poder do pai e da mãe são questionados. O lugar dos pais questionados. Isso leva à busca de alguma ajuda consciencial, alguma terapia, algum processo. Isso leva à clareza de uma família em transição, que vai do reter ao soltar, da posse ao amor. Isso leva a família aberta às novas emergências emocionais, às novas expressões de afeto, Isso leva a pais desconstruídos e pais em ressignificação, em plena transformação. Isso leva filhos em combate com uma sociedade ambígua em que quer mudanças, mas sem se transformar. Isso leva uma família transsanguínea, enteados, adotados, agregados, padrastos, madrastas, afetividades e sexualidades múltiplas e plurais, que friccionam o establishment identitário familiar. Talvez alguém tenha ficado um pouco confuso com o que eu falei, porque eu vou deixar só claro uma coisa. Todo esse processo que eu narrei é apenas maravilhoso, é apenas fantástico, é apenas incrível. Talvez alguém não tenha entendido, achado, poxa, realmente as coisas estão mudando, as coisas estão se degenerando. Não é nada disso que eu falei. Eu falei que nessa era da descompactação, nós estamos sendo belamente surpreendidos por emergências dentro da gente de novos eus. Eu nem diria novos eus, de eus que estavam solapados, que estavam sublimados, que estavam guardados dentro da gente. E a família não poderia ficar de fora disso. Aliás, a economia, a política, a religião, nada está de fora disso. A gente está vendo e vai ver coisas mais fortes ainda. E eu termino, talvez com a cereja do bolo, talvez. A família contemporânea, cada indivíduo é visto em sua singularidade, em sua individualidade. É o tal do estado díper, que é o estado de diferenciação e pertencimento. E aí, agora sim, eu trago as 6 etapas dessa família contemporânea. Acolher, e vou explicar rapidamente, acolher, nutrir, referenciar, confrontar, diferenciar e liberar. Primeiro, acolher. Óbvio. Acolher a chegada desse ser em evolução. Acolher a chegada desse ser em evolução que a gente chama de filho. 2, nutrir. Família, função da família, nutrir. Ok. Nutrir o corpo, nutrir de afeto, nutrir o espírito. O espírito? O espírito. 3, referenciar. Que pai e mãe sejam referências, né, de valores. Valores que são contráteis ou expansivos. Valores que são retensivos ou que são conscienciais, são expansivos. Esses valores do que conserva, do que transforma. Né? Isso é importante. Do que se conserva essa família, né? Do que eu estou conservando daquilo de onde eu estou vindo e o que é necessário transformar. Essas referências são muito importantes. Mas os pais vivem um certo quando se fala assim, parece que está tudo organizado, mas não é assim que a gente sente. A gente não sabe o que tem que conservar, nem tem que transformar, a gente acha que sabe, a gente conceitua e na hora as coisas dão ao contrário. Mas é muito bom a gente botar no papel e poder refletir. Chega uma criança na família, inaugura a família, então
acolher essa família, acolher essa criança, esse ser em evolução, nutrir esse corpo, nutrir esse afeto, nutrir esse espírito, ser uma referência, não se furtar a ser essa referência de valores éticos. O quarto, que é mais difícil, quando a Terra de Rudá fez um retiro com esse tema, família e transcendência, o assunto mais delicado foi esse quarto, confrontar. Né? Porque a gente pensa que família seria o ideal, um lugar de amores, carinhos e ternuras, mas não é. Essa não é a função da família, amores, carinhos e ternura, não, isso é uma parte da história. Confrontar é onde a educação vai tentando parir o Dharma, parir o caminho. Ainda que não haja consciência disso, mas a fricção educacional acaba gerando um olhar para o Dharma. Mas qual é o meu caminho, qual é o meu rumo, qual é o meu propósito? Já dentro de casa isso surge, quando você encontra barreiras, né? Você não deve seguir isso, você não deve seguir aquilo. Mas quem disse se esse é o meu sonho? Quinto, diferenciar. Diferenciar, leia-se, através do autoconhecimento, através do meu mergulho, eu me singularizei, eu me tornei protagonista do meu caminho, eu me tornei de fato, ou venho me tornando cada vez mais de fato quem eu sou. Tá? Isso aqui é uma coisa, digamos, nova, do século XX para cá, porque antes disso, família é tudo junto. Né? E o sexto, liberar. A sexta função da família é liberar o indivíduo que também é filho. Liberar esse indivíduo, soltar esse pássaro, entre aspas, na gaiola, que também é filho. Então, na família contemporânea, o que eu penso, e também a Terra de Rudá, nos retiros que a gente fez, trouxe à tona os 6 estágios, que é acolher esse ser que chega, nutrir os corpos desse ser na medida do possível, na medida do que os pais tenham para dar, né? Na medida em que cada um está alimentado. Se um pai não alimentado, uma mãe não alimentada, pessoalmente é difícil também como alimentar, né? Porque uma coisa é você dar arroz com feijão, outra coisa é você dar afeto. Né? Às vezes arroz com feijão é afeto, às vezes arroz com feijão é apenas arroz com feijão. Não é afeto, muitas vezes. E às vezes afeto é um profundo arroz com feijão. Entendeu? Mas enfim, então referenciar, confrontar valores do passado com dessa geração que está chegando, diferenciar o filho do indivíduo e liberar. E eu sou do mundo, eu sou da vida, eu sou do agora, e não, na verdade, de pai e mãe. Lembrando que honrar pai e mãe, aprender a amá-los, eu estou para fazer uma live com o seguinte tema, aprendendo a amar a mãe, aprendendo a amar a mãe. E depois aprendendo a amar o pai. Parece maluco, né? Pô, vai ensinar, me ensinar a amar. Olha, a nossa história é uma história de não enxergar o outro. A nossa história é uma história de eu não tenho tempo para o outro, eu não me enxergo, como é que eu vou enxergar o outro? Aí não dá para chamar as coisas de amor, vai chamando de amor, 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 amor. Você está enxergando? Você sabe falar sobre essa... O que você sabe dessa pessoa que te pariu? Você já ouviu as histórias dela? Sentou para perguntar, mãe, como é que foi a tua infância? Pai, como é que foi a tua primeira transa? Como é que foi você entrar na escola? Ah, você não teve o 2º grau, o que aconteceu? Você gostaria de fazer, não gostaria? Ah, mas você está propondo que o filho se transforme no terapeuta dos pais? Não tem nada de terapia. Eu estou falando de afeto, de amor, de interesse, de interesse. Ah, o pega para capar, nós temos que correr, nós temos que dar conta, temos que pagar o IPTU e o IPVA, não dá tempo para isso. Estou com saudade da Princesa Isabel. Hein? Saudade da Princesa Isabel. E aí eu termino a minha fala exatamente da seguinte maneira. Em 2022, cabe algumas perguntas. Eu conheço meu pai?
Eu conheço a minha mãe, eu conheço meu filho, a minha filha. Meus pais são indivíduos realizados na vida. Meu pai se tornou um homem. Minha mãe traz o seu feminino nutrido. Qual a qualidade da escuta, do encontro e do afeto entre nós? Bem, estamos aí. Esse é o material que eu trouxe. Oi? Me vem assim, por que tantos segredos com os filhos, né? Por que esconder tantas coisas dos filhos, né? Quando a gente esconde de nós mesmos, né, a gente não faz outra coisa senão projetar isso para fora. Eles não vão entender, eles não vão entender. Escute, arrume uma maneira de expressar que eles possam entender. Por que não entenderiam? Você está chamando os filhos de burros, é isso? Pois é. Na verdade, eles sentem, né? Desde a concepção, desde que estão no útero, eles já sentem. Exatamente. Isso aí. Bem, estou na área. O que vocês gostariam, né? Tem uma pergunta aqui, tá, Sérgio? Daqui a pouco eu vou fazer a leitura dela, mas bem interessante você falar que a família se constrói com o primeiro filho, né? E sem esse autoconhecimento, sem, né, essa intimidade dos pais, né? É difícil construir uma família contemporânea, porque quando o filho nasce, vem a história toda daqueles pais que eles passaram inconscientemente, né? Tá tudo ali registrado. E se isso não, né, não for, vamos dizer, não for bem cuidado, não for tratado, vai ser tudo passado. E aí também não tem aquela quebra, né? Vai passando de geração em geração em geração e não se constrói uma família contemporânea. Para mim, a família contemporânea se constrói assim, né? Através dessa intimidade, dessa verdade, né? Que é muito importante. Nós não temos que esconder dos filhos, eles sentem. Os filhos são inconscientes dos pais, né? Tudo bem, ele vem com o karma dele, né? Ali, ele tem a história dele, mas a convivência dele ali também vai modificá-lo, né? Então, estou nessa busca dessa família contemporânea. Se o Rafinha não tivesse dormido, eu ia perguntar para ele aqui o que ele tinha aqui para falar dos pais para evoluir. Mas ele dormiu. Você está tocando num assunto importante, num assunto muito singelo, que é a transparência. Mas sabe essa transparência, sabe por que é difícil essa transparência de pais? É uma tentativa de preservação de uma autoimagem. A gente ainda tem aquela história de que um pai ou uma mãe não pode demonstrar fragilidade, não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar medo. É o pai herói, a mãe heroína. Então, se você é transparente, você vai mostrar as suas vulnerabilidades. Mal sabe que um dos braços da força e da potência passa pela vulnerabilidade. Aliás, a gente fez uma live aqui no teu canal sobre vulnerabilidade, que foi bem bonita. A potência da vulnerabilidade. Mas a gente procura esconder isso, então quer educar. Sabe o que é educar? Educar é você enfiar na criança uma porção de preceitos, de conceitos, de coisa, vai enfiando, e depois se sente orgulhoso de que ele está repetindo as coisas que foram ditas. Aí lá na frente, num processo terapêutico, ele tem que tomar um laxante para botar essas coisas para fora. Não que essas coisas tenham sido erradas ou totalmente erradas, mas certamente elas não foram dirigidas sob medida para aquele indivíduo.
Sabe? Você pega uma coisa que é correta e joga em cima do filho, mas espera aí, mas quem é? É que nem mais, é que nem mais ou menos o pH de uma terra, sabe? Cada terra tem um pH, então você vai jogando calcário de qualquer maneira para alcalinizar, sem você fazer o termo. Cada filho tem um pH, eu nunca usei esse termo, né? É um termo interessante, um pH psíquico, tem um pH emocional. É mais alcalino, é mais ácido. Se você não tem esse teste como é que a gente faz? Botando ele numa psicóloga para depois perguntar à psicóloga quem é meu filho? É, pode ser, mas eu estou falando de uma coisa anterior. De você falar, eu sei quem é meu filho, porque eu percebo, eu escuto, eu converso, eu troco. Eu acho que o que aconteceu também é que a nossa sociedade é a sociedade do esforço. Então, ter filhos é você ter que levar para a escola, para o judô, para a natação, para o inglês. Será que esse tempo que eu levo é o tempo que eu roubo de mim? Será que esse filho, essa filha me tiram o tempo que eu precisaria ter comigo? Vamos dizer assim, entendeu? Então, vamos enfiar uma agenda, porque a forma de amar é você entupir a agenda desse filho. Você entope a agenda desse filho, você diz, eu amo. Estou gastando uma baba com ele, é inglês, é francês, é judô, é karatê, é natação, é isso, é informática. E no final de semana não dá para conversar nada, porque a pessoa tem que esvaziar de alguma forma. E mesmo aquele que não faz nada disso, por exemplo, tem gente que não tem nem dinheiro para fazer nada disso, mas tem dinheiro para ter um celular, enfiar a cara no celular e ficar o dia inteiro sem poder virar e perguntar o que está acontecendo, o que você está sentindo, como é que essa pedagogia emocional, o que você está sentindo, como é que foi hoje lá na escola? Foi bem, bem como? E aquele teu amigo? Isso que eu estou falando, César, isso aí é meio óbvio, né? É tão óbvio quanto revolucionário. E se isso era óbvio no passado, hoje ele é revolucionário, porque a gente está com menos tempo de contato conosco. A gente teve uma pandemia aí, que o aspecto positivo da pandemia teria sido a gente ter ficado mais conosco. Né? E isso aconteceu com muita gente. Realmente isso aconteceu com muita gente. Mas agora que a pandemia ameaça se despedir, ela só ameaça, ela ameaça, mas não cumpre, ela ameaça se despedir, o pessoal está querendo voltar ao mesmo ritmo de antes. Mesma coisa, mesmo que é o ritmo de fugir de si, né? Estou correndo de si. De que você está correndo? Estou correndo de mim mesmo. Mas olha só, mas deixa eu ver, eu não tô culpado não, sabe porque eu pago terapia. Eu fujo de mim, mas pago terapia. Então tá tudo certo, tá 0 a 0. Eu acho terapia, psicoterapia, uma grande revolução. Eu agradeço diariamente a Freud, a Jung, a Lacan, a Reich, toda essa turma. Mas não confundir a função paterna e materna de escuta com delegar essa escuta a um profissional tão somente, né? Tão somente assim. Né? Mas você falou que tinha uma pergunta aí? Bem, Sérgio. Peraí, rapidinho. Tá. A Mônica enviou aqui. É possível ser uma família contemporânea quando os filhos já estão adultos? É possível sim. É bom lembrar que, por exemplo, a Terra de Judá, ela não lida com tempo quantitativo. Nós lidamos com o tempo qualitativo. A gente pode mudar o passado. A gente pode mudar o passado, a gente pode, por exemplo, facilitar a vida de entidades, de um avô, um bisavô que teve uma vida atormentada e que morreu. A gente hoje pode dar um consolo para ele. Então, nós que somos seres multidimensionais, temos uma pluralidade de inteligências, não existe um passado imutável.
Mas a gente também tem que lidar com outro ponto, que é quando um não quer se curar, ninguém cura ninguém. Você tem que querer. Você pode ajudar, você pode estender a mão, mas a cura depende do outro. Então, esse passado transformado, hoje eu postei um, um vídeo nos grupos do Tornar-se Presente, que é nunca é tarde para se ter o primeiro amor. Nunca é tarde para se ter o primeiro amor. Outro vídeo, nunca é tarde para se ter uma infância feliz. Nunca é tarde para se ter. Eu sempre achei muito, muito opressor. O que aconteceu com você fez com que você fosse assim, mas o que aconteceu já aconteceu, então não há nada que se possa fazer. Não tem nada que esteja morto. Não tem nada que já tenha morrido alguma vez. Nem nada, nem ninguém. Você transforma uma relação com um pai que faleceu há 20 anos, você transforma hoje. Então, por exemplo, uma família contemporânea que está com todos os vícios do passado, autoconhecimento, consciência, passo a passo, sem pressa. É uma manufatura, é um ofício, é um artesanato. Vamos lá trabalhando, vamos falando. E outra coisa, a coisa não se resume a. Eu gostaria que ele se transformasse de A para B. Isso não é assim que a banda toca. Eu percebo que meu filho, ou meu irmão, ou meu pai, ou minha mãe, estão amargos, estão sofridos, estão ressentidos, estão machucados. Tudo isso tem como a gente trabalhar. E pasme, não é só através da oralidade. Tem remédios naturais também, tem afetos, tem abraços, tem terapias, né? Tem alimentações. Hoje, ao contrário de no passado, nós temos uma quantidade de informações lúcidas para transformar o passado, transformar nossa relação. Agora, também tem que perceber o seguinte, que a gente não transforma nada se a gente não souber perdoar, né? O perdão é a mola número um, né? Tanto a nós mesmos quanto a quem a gente possa ter. E pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. Isso abre possibilidade de você voltar ao passado e ter um outro. Os fatos do passado não têm a menor importância. Nós é que damos, a nossa emoção é que atribui valor a esses fatos. Se você transforma essas emoções, os fatos eles se transformam. Não o fato histórico, mas o significado, o sentido, a carga psíquica do fato é transformada. O que importa é a carga psíquica do fato, e não o fato em si. Entendeu? Então dá para ser sim, uma família contemporânea com esses 6 itens. De preferência, se a gente não tiver um deadline, né? Eu quero transformar isso em 6 meses, quero transformar isso em 1 ano e meio, entendeu? Esse é o nosso jeitinho ocidental. Tudo pro agora. Tem mais uma pergunta aqui. Quando tudo ruiu, a família precisa ser construída. Como recomeçar o diálogo diante de tanta mágoa? Eu penso que a melhor maneira é não acusar, começar por você, fazendo a minha culpa. Aonde eu posso ter contribuído para que essa mágoa, esse ressentimento aconteceu? Claro, isso sendo sincero, honesto, profundo, você imagina uma família ressentida e magoada, você chega numa reunião e você fala daquilo que você fez e que você achou completamente errado, e se tivesse que voltar atrás, você não faria daquela maneira.
E você não gasta teu tempo em apontar o dedo para fulano, para Beltrano, para Cicrano. E se você aponta o dedo para você, não raro, uma das pessoas na sala que está ouvindo vai dizer assim, mas eu também escorreguei naquele episódio, eu acho que eu não deveria ter falado o que eu falei, ali foi. E aí pode ser que comece um jogo de dominó, assim, aquele dominó caindo um após o outro, para começar um novo jogo, uma nova trama, uma nova qualidade relacional. Não adianta fazer uma negociata. Vamos zerar isso e começar do zero. Não adianta apontar o dedo para as pessoas pedindo que elas se transformem, aí eu me transformo. Não. E sim reconhecer os teus erros. Agora tem um detalhe. Você rolou uma reunião, você falou coisas incrivelmente fortes a teu próprio respeito, né? Falando verdadeiramente, e nada aconteceu, não abriu nenhum coração, acharam que você estava representando um teatrinho. E aí você deu lá na frente uma segunda oportunidade e foi falando de você e eles não deram nenhuma oportunidade. Tem um momento que você também tem que reconhecer a tua impotência, né? E outra coisa, o fato de você ter feito essa atitude e não mobilizar ninguém, aparentemente não mobilizar ninguém, você já mexeu com muita coisa. Você já mexeu com muita coisa. Porque a tua felicidade não depende da autorização de terceiros. A tua felicidade jamais pode depender da autorização de terceiros. Tem um outro retiro que na Terra de Rudá, que a gente fez sobre o perdão, que foi muito libertador quando a gente trouxe à tona o seguinte: quem pede perdão genuinamente já está perdoado. Ele já está perdoado, independente do outro. Imagina que absurdo você se arrepender e pedir perdão e outro dizer assim, eu jamais vou te perdoar. Aí você fica arrastando aqui, não, eu jamais vou te perdoar. Essa pessoa leva esse karma, você está leve. Você entregou, você falou assim, olha, eu te peço perdão. Já está perdoado, se não for da boca para fora. Então a gente tem 1 milhão de ferramentas autônomas para a gente ser livre. Ou seja, claro que a gente gostaria que nossos pais fossem mais felizes. Claro que a gente gostaria que nossos filhos fossem mais felizes. E a gente imagina o que seria a felicidade dos pais. Eu acho que meus pais, para serem felizes, eles precisavam disso, disso, disso e daquilo. E eu tentei aqui, tentei ali, tentei aqui, tentei ali. Depois eu percebi que as minhas tentativas não deram muito certo, porque também eles têm um nível de percepção diferente, eles não se trabalharam, não cresceram, eles são crianças velhas, são seres imaturos velhos, não estou dizendo de todo mundo, eu estou dizendo de uma grande maioria, mas a minha tentativa foi gloriosa, porque o que está em pauta não é vencer, é combater. Combater a inércia, a paralisia, o medo, a estagnação e a ignorância. Esse combate já é a vitória. Ah, mas não transformei ninguém. Eu não sei. Ah, não, mas continuam sendo as mesmas pessoas. Não sei. Não sei. Tem médicos que dizem assim, olha, você vai começar a tomar esse remédio agora segunda-feira, mas só daqui a uns 15, 20 dias que você vai começar a sentir o efeito. Entendeu? E às vezes a gente não sente o efeito da tua verdade na transformação do outro, nem imediatamente, nem daqui a pouco. Às vezes demora, e às vezes demora algumas encarnações. Mas a gente tem que ter esse manejo do tempo, sabe? Porque se a gente fica escravo do tempo cronológico, a gente é uma ansiedade, tem que resolver todos os problemas até amanhã, porque senão eu vou morrer e vou. Calma, ninguém vai morrer. A gente tem a eternidade. Vamos trabalhar com calma e com carinho. Mas, enfim. Vamos aprender a sentir, né?
porque eu senti a resposta não é exata, né? Quando a gente permite sentir, né, fica tudo mais fácil o processo. E você, Gabi, como é que você vê tudo isso aí? Como é que você vê esse tema da família, dos conflitos? É um tema, assim, bem aguçado para mim, sabe, Sérgio? Mas que está no meu dia a dia também, né? Eu estudo muito o Levi Peter, não sei se você conhece, que trabalha com traumas, né? Trauma tem cura. Então, a gente fala que muito dos traumas que a gente, né, esses conflitos que passam, foi do que a gente vivenciou e não tem consciência, né? Apenas não para sentir, né? A gente sempre foi ensinado a estar em ação, em aceleração, em fazer alguma coisa. Nunca fomos educados a saber por que a gente está assim. Por que isso? Por que eu fiz isso? Por que eu estou sentindo assim? Né? Por que eu não posso falar a verdade para o meu filho? Sendo que a verdade é a cura. Né? Então, é um tema assim, que estou conectada com ele 24 horas. Né? Ainda mais com a chegada do meu primeiro filho. Tem muita coisa, né, Sérgio? Ainda. É. A família em conflito, porque eu também acredito que vem também, né, de acordo com como que estava o céu, né, com o nosso karma também, né, vem um conjunto de fatores. Mas eu acho que a partir do momento que a nossa sociedade for ensinada e permitir a sentir, principalmente os homens, né, acho que isso pode haver uma mudança, né, porque não tem coisa mais amorosa, né, do que você sentir. A gente sempre foi calado. Quem já perguntou para alguém o que ele está sentindo? Se uma criança ou um bebê está chorando. Simplesmente vai lá e enfia um bico na criança. Desde quando ela, né, ela nunca teve o direito de expressar, quando ela for adulta, ela não vai ter expressar, ela vai virar uma criança agressiva. E de onde vem esse conflito? Desde a concepção, desde quando ela nasceu, desde quando ela não foi ouvida. Por que esse choro incomodou tanto aquela pessoa? Né? Às vezes as famílias não têm problema com o bebê, com a criança. Né? O conflito veio e foi anterior, porque ela não foi ouvida também. Eu acho esse um tema central, essa história de não enxergar o outro. Eu acho o tema central. Central, central. Mas será que essa Entendeu? pessoa, né? Quando que ela foi ouvida? Quando que enxergaram ela? As pessoas não enxergam a criança, o bebê. Como que um adulto vai enxergar o outro? E aí a pessoa diz assim, ó, se eu nem me enxergo, você está pedindo muito para eu enxergar o outro, eu ainda nem cheguei em mim. Essa é uma frase, eu ainda nem cheguei em mim. Você quer que eu ainda chegue? Mas você, vem cá, escolheu uma mulher, casou, teve filhos. Pois é, mas eu ainda não cheguei nessa mulher, nem nesses filhos, porque eu ainda não cheguei em mim. Então, olha só, trate de fazer isso. Porque é uma bola de neve, isso é uma bola de neve. Você se ignora e vai ignorando os outros também, né? Entendeu? Não, sabe, e tem tanta coisa assim hoje. Eu falo desde a concepção, porque o Peter Levy trabalha desde a concepção, né? Desde quando o bebê está sendo gerado ali, porque ali já é influenciado. E muitas pessoas estão ali gestando e nem tem contato ali, nem para escutar, nem sente que está mexendo uma pessoa ali. Como que essa pessoa vai se enxergar? E você sabe que para a arqueoastrologia, o, todas essas situações são muito anteriores à gestação e ao parto. Criança, quando está no útero, ela já está trazendo essas informações todas, está trazendo todas as informações antes de enxergar pai, antes de ver mãe.
entendeu? Então, eu nem falo de concepção, porque a concepção foi uma coisa que aconteceu ontem. Agora, o que ela está trazendo aconteceu já, está tudo impresso dentro dela para ela trabalhar. É, é muito curioso você pegar uma carta natal e ver alguns traumas que não foram vividos na infância, nem nada disso, mas que aparecem porque estavam no cardápio, no menu da alma dessa pessoa para poder viver, porque ela estava trazendo isso, né, de outras encarnações, entendeu? É tão difícil, eu acho, que não ter conflito, porque hoje a educação é totalmente diferente. A educação hoje é você ter várias pessoas para cuidar de um bebê. Hoje a mãe para parar e cuidar do bebê, nossa, essa mulher é machista, né? Essa mulher está cedendo a algumas coisas, né? E hoje é se ensinado uma criança a dormir, a não respeitar a natureza dela, a não respeitar o que ela está sentindo naquele dia. É muito conflito. Vai chegar com 2 anos, na fase do Édipo ali, que ela está criando, aquela criança vai virar agressiva. E não é porque ela está tentando entender a agressividade, não, é porque ela foi calada. Nós fomos calados, principalmente a geração nossa, que os nossos pais, eles vieram de outras gerações bem piores, né, Sérgio? É isso aí. É isso aí. Eu Acho que costumo dizer, cada vez para trás foi mais difícil. eu também acho, eu concordo plenamente, eu costumo dizer que a gente está vivendo o melhor dos tempos e eu tenho certeza que muita gente não entende isso. E ao longo da história, ao longo de toda a história, toda vez que alguém diz assim, nós estamos vivendo o melhor dos tempos, todo mundo fala assim, você está louco, as coisas estão piorando. Mas, olha, se a gente for enumerar o que está disposto para a gente acessar, trabalhar, viver, expressar, dizer. Agora mesmo, isso que a gente está acontecendo aqui agora, esse milagre que está acontecendo agora aqui, da gente estar trocando assuntos muito profundos numa rede social onde centenas de pessoas vão assistir. Cara, isso não era vivido na sala de aula, isso não era vivido nas igrejas, isso não era vivido dentro de casa. E agora a gente está conversando. Eu digo a gente, mas tem muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Ou seja, só não se educa hoje quem não quer. Só não se educa quem não quer. Entendeu? Inclusive, gratuitamente. Porque hoje a informação é muito mais fácil, né? Porque naquela época, vamos dizer, dos meus pais, dos seus pais, não chegavam isso. Não chegava. Hoje tinha uma informação oficial, né? Tinha uma informação oficial. Hoje, você ameaça dizer que aquele oficial vem à tona uma série de informações fidedignas que contrapõem a versão oficial. Agora, você tem que ter interesse em pesquisar, porque se você ficar apenas com um canal de informação, você só tem... Tem gente que só gosta de ouvir um tipo de música, só gosta de ouvir um tipo de informação, um tipo de telejornal, e é aquilo, que nem papagaio, só repete aquilo. de Entendeu? pesquisar e se curar também, né? Para depois conseguir passar isso em diante. Exatamente. Bem, acho que foi, né? Não foi. Agora, o que mudou na internet? Mudou nada, né? Ou, Eu tô do lado do Morrison. mas e antes? Antes eu tava, tipo, na frente. Só que agora eu tô do lado. Gostei dessa posição aí. Mas na verdade eu acho que é porque eu tô no chão, sentadinho, uma xamã. Não tô numa cadeira. Deve ser isso, deve ser isso. Então, beijo no Henrique, beijo no Rafa, um beijo para você. Obrigado por essa oportunidade mais uma vez. E antes de terminar, deixa eu só falar
Quem quiser participar do grupo gratuito da Terra de Rudá, chamado Tornar-se Presente, manda uma mensagem no WhatsApp da Rosa Valgode, DDD 21 985058500, 985058500, é um trabalho gratuito. Essa live amanhã estará, né, nos grupos do Tornar-se Presente e muito material posto. Nós somos 5 terapeutas que diariamente a gente coloca ali e tem ajudado muita gente, eu tenho certeza disso. Agradeço a todos, especialmente a você, Gabi, por esse carinho. Gratidão, Sérgio. Muita gratidão. Espero que a gente possa fazer mês que vem. Vamos fazer. Com tantos temas que surgiram aqui, né? Gratidão à presença de todos. Queria convidar vocês para entrar lá na minha página, minha e da Fernanda, as.jardineiras. Tá bom, pessoal? É um trabalho também, né, de autoconhecimento. A gente também vai estar fazendo aí um workshop sobre ansiedade, tá bom? E espero vocês também. Eu vou dar as informações lá na frente. Vai ser um encontro, tá? Gratuito para todos vocês. Maravilha. Gratidão. Beijão. Beijo, Lígia. Tchau. Tchau, tchau.